E ontem, na reunião, né, do CA do Grêmio, do Conselho de Administração do Grêmio, mais uma vez ficou definido que nada está definido. Achei que a gente até é meio trouxa, a gente é trouxa, né, de colocar algum pingo de expectativa nessas reuniões, que eles sempre dizem que são corriqueiras, que, meu Deus, por que criaram tanto alvoroço? Era apenas mais uma reunião de praxe e tudo mais. Mas é óbvio que a gente coloca uma expectativa numa reunião que está encaixada no meio de uma crise do Grêmio, né? Retumbante, o Grêmio que vem de 4 jogos sem vencer, com 3 derrotas e atuações patéticas, mais do que isso, né? Se fossem ainda derrotas episódicas e tudo mais, mas não, são derrotas merecidas, assustadoras e justamente nessa, não chega a ser uma reta final, né? Mas nessa fase tão decisiva e importante aí da Série B, o Grêmio começa a cambalhar, preocupando todo mundo. É evidente que a gente esperava alguma mexida, alguma providência, algum aceno da direção de que não, beleza, a gente está se mexendo, mas a gente é trouxa porque a gestão Romildo ela é marcada pela inércia, né? Ela é marcada pela omissão. O Romildo, eu sempre digo, ele foi campeão lá atrás porque naquele momento um toco, o que o Grêmio precisava naquele momento era um toco cravado no chão. O Romildo era esse toco, né? Daí o cenário começou a mudar ao redor, papapá, e o Grêmio precisava de outras coisas. E o Romildo só sabe ser um toco, parado, inerte, e observando e passando panos quentes, deixando o tempo dar as respostas e não sei o quê. Só que quando tu entra em algumas crises, em alguns momentos, não é disso que tu precisa de ação, de energia, de inteligência, de conhecimento de futebol e etc, etc. E o Romildo não corresponde nesse sentido. É engraçado até porque a mesma direção que volta e meia reclama da imprensa e até da torcida, né? Mas principalmente da imprensa, no sentido de que só avaliam, só analisam resultados, né? O próprio Roger até entra nessa às vezes e tal. Não, porque não tem que avaliar só o resultado, tem que ver o contexto do jogo, bababá. Eles praticamente definiram nessa reunião de ontem que o futuro de Roger Machado está nas mãos do resultado. Do resultado do jogo contra o Vila Nova. Se o Grêmio massacrar o Vila Nova e num jogo muito acidentado e incrível acabar empatando ou perdendo, o Roger cai fora. Se o Grêmio jogar a mesma bosta de sempre, acabar ganhando com um golzinho de chiripa, o Roger segue prestigiado e o nome ideal para tocar o Grêmio até o fim da temporada. Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido. Eu acho que assim, ó, ou tu enxerga que o Roger serve e deixa ele, ou tu enxerga que não serve e tira, cara. Tu já tá com o Roger há quase um ano, né? Tu tá com a temporada praticamente inteira com o Roger. Já não deu para entender se ele ajeitou o time como vocês esperavam, ou minimamente como vocês esperavam, se ele tá com o grupo na mão, se o grupo tá boicotando ele, se isso ou se aquilo, não deu para entender ainda, cara. Não deu para entender ainda. Vocês precisam do jogo do Vila Nova. Não, naqueles 90 minutos nós vamos entender tudo. Sabe? Isso eu acho uma das coisas mais patéticas do futebol, porque só vai considerar um fator, que é o fator clima. O que me parece, tá? Me parece que eles têm a convicção de que o Roger é o nome para ficar até o final e que se ele perde, ou até empata, na verdade, na sexta-feira, ele vai acabar caindo porque não vai ter clima com a torcida. Só por isso. Só por essa variável, que sim, eu acho uma variável importante. Eu acho que sim, se perde para o Vila Nova, tem que cair mesmo. Não tem como manter o Roger nesse clima, com 5 jogos, perdendo 4, sem vitória, né, a maionese claramente desandando nessa fase importante da competição. Só que não me parece uma convicção da direção. Me parece tipo, que nem o jogo do Vasco, lá no primeiro turno, lembro? O Roger esteve na mesma situação e era um jogo no Rio de Janeiro. Se perde para o Vasco, o Roger tá fora. Se perde para o Vasco, o Roger tá fora. Aí empatou, né? E jogando meio que, bem não digo, mas assim, de igual para igual com o Vasco, fez um enfrentamento, competiu, né? E aí, não, o Roger está prestigiado. Então é muito amadorismo, é muito patético. Mas mais do que isso, assim, agora, análise feita, né,
de mais uma reunião patética ali do Conselho de Administração do Grêmio, ou enfim, nem sei exatamente quem eram os envolvidos na reunião, quem eram as pessoas, eu não sei se estava todo o CA, eu não sei se não tinha mais gente envolvida, eu acho que sim, né? Eu acho que Denis Abraão, o futebol do Grêmio estava, eu não sei se o Roger também estava, que nem na outra vez eles fizeram um pacto lá, né, que todo mundo meio que se envolveu no papo e tal. Dessa vez eu não sei se a comissão técnica estava envolvida, mas o futebol sim, o Denis eu acho que estava ali, pelo que eu vi. E o Denis era o primeiro que tinha que cair, né, cara? Eu já falei muito disso no vídeo anterior aqui, do pós-jogo. O Denis, o departamento de futebol ser mantido até setembro de 2022, depois de tudo que aconteceu desde o ano passado, de tudo que o Denis fala e faz e deixa de fazer, né, pela competência dele, ou incompetência dele, pela forma como ele se comunica, por tudo, cara. É assim, ó, é espantoso. Mas não, tava lá o Denis, que devia ser uma reunião que para começo de conversa ia definir a queda dele. Não, tava lá o Denis na reunião também dando palpite, dando pitaco. Não, acho que o Roger fica até sexta pelo menos, blá blá blá. Esse cara tinha que estar fora, ele não tinha que estar dando palpite, decidindo nada, sabe? Tá tudo ao contrário, tá tudo errado no Grêmio, é inacreditável, inacreditável. Mas para fechar o vídeo, uma coisa que eu quero dizer aqui, que na verdade é quase um apelo ao Romildo Bolzan, né? Se esse vídeo chegasse nele, pelo menos se esse trecho a partir de agora chegasse nele, eu acho que seria interessante, porque assim, uma vez eu vi um vídeo do Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo aí famoso aí, brasileiro e tal, já li um livro dele até, eu gosto muito dele, já vi muitas palestras de internet, né, internet, assim, de vídeos e cortes, aquela coisa toda dele, eu acho um cara legal, assim. E tem um específico que eu gosto muito, que eu já vi mais de uma vez esse vídeo, volta e meia eu volto lá até, porque eu acho muito legal, que é ele falando ele dando uma aula numa universidade, né, ele como professor ali, ele sentado numa bancada, e se alguém quiser, pergunta aí nos comentários que eu tento achar o link depois e respondo. Mas ele falando assim, tipo, de brios. Ele pergunta, vocês não têm brios? Aí ele fala de um episódio lá, de um texto que ele lia de um filósofo, não lembro quem era agora, e que ele lia, era uma frase assim, que ele lia e ele não entendia, cara. Ele não entendia, ele falou assim, cara, como é que eu posso não entender? O cara teve o trabalho, esse sim, difícil, de escrever isso aqui. O cara escreveu isso aqui, ele teve a ideia, ele bolou o negócio, ele criou essa história aqui. E eu só tenho que ler e entender. Mas como é que eu não vou? Se eu não entender essa merda, cara, eu tenho que cair de quatro no chão e pastar. É isso que eu mereço. E aí ele começou a falar de brios, começou a falar, se eu não me engano, ele fala de alguém que diz, isso aí não é pra ti, isso é muito pra ti. Nossa, se tu me fala que isso é muito pra mim, aí que eu vou, não, aí, sabe? É uma questão de dignidade, de brios, tu não tem brios, sabe? E esse vídeo é legal, ele mexe com o cara, assim, ele fala de um jeito bem humorado, mas assim, é interessante a reflexão dele, né? De o cara não se conformar, de ir pra cima e tal. E eu penso muito isso sobre a gestão Romildo, sabe, cara? O Romildo não tem brios, cara. O Romildo não tem brios. Será que ele não ele vê o circo pegando fogo e fica inerte? E não pensa assim, não, cara. Além de ter que salvar o Grêmio, eu tenho que salvar minimamente a minha imagem, sabe? E assim, e salvar a minha imagem, às vezes pode ser até fracassando, mas pelo menos passar a imagem de que eu morri lutando, de que eu me afoguei tentando nadar. Porque a imagem que ele passa, cara, não é a imagem que ele passa, é o que ele é um inerte total, cara. Tudo acontece e ele fica lá. Denis Abraão fala de um adversário do Guarani, nossa, ufa, ainda bem que é só o Guarani, tá lá dando explicação se estava ou não estava bêbado, e não sei o que, fala um monte de asneira e clichê, papapá, e não acontece nada, cara. Sim, eu volto um pouco na história do Denis Abraão, porque para mim é uma das coisas mais chocantes da gestão Romildo, mas tem vários outros episódios em que ele se omite, que ele, sabe? Então, assim, o apelo que eu faria ao Romildo, até a provocação que eu faria ao Romildo é essa. Romildo, mesmo subindo, cara, mesmo subindo, eu ainda acho que o Grêmio vai subir,
aos trancos e barrancos, mas vai, né? Eu tenho medo já, eu tenho muito medo, mas eu ainda acredito que sim. Porém, mesmo subindo, cara, a tua dignidade pode ser manchada. A gente pode subir fazendo uma força enorme e todo mundo lembrando que a gente subiu apesar de você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia, Romildo. É essa imagem que tu tá passando. É essa imagem, cara. Então, assim, imagina o Grêmio sobe em quarto, com o quinto a 1 ponto, e última rodada, e a Tombense encostando no Grêmio, não sei o quê, e aí acaba o Brasileirão, vai lá o Denis Abraão, podre de bêbado aos microfones lá, vociferar contra a torcida, contra a imprensa, porque nós subimos e você não entende nada de gestão, porque eu entendo de gestão, e vai ser patético até subindo, sabe? E irritante. Cara, é assim que tu quer sair do Grêmio, Romildo Bolzan? É assim que tu quer sair do Grêmio, cara? Então te mexe, velho. Não tem dignidade, sabe? E quando eu falo em dignidade, eu acho que o Romildo precisa começar a fazer movimentos desconfortáveis para ele. Desconfortáveis para ele, porque é isso. É isso que o Romildo é. Ele é um cara que ele não é afeito a mudanças radicais, ele fica na zoninha de conforto. Por exemplo, tu tá num restaurante, sei lá, em algum lugar e encontra um desafeto. Um cara com quem tu já brigou, não gosta dele, vocês mal se olham, nem se cumprimentam. Nossa, esse cara aí, não quero nem papo com ele. De repente, tu tem uma cãibra no corpo inteiro, cai no chão, começa a se debater, se mija nas calças ali, todo o restaurante vendo tu no chão ali mijado. Nossa, tô inventando um exemplo muito bizarro. Todo mijado, agonizando. E de repente, cara, só esse cara, teu desafeto, tá ali perto de ti naquele momento. E ele te estende a mão para te ajudar a se levantar. E, cara, eu não gosto dele, eu não pretendia contar com a ajuda dele para nada nessa vida. Eu saí de casa hoje com esse mindset, eu não pretendo contar com a ajuda desse cara para nada na vida. Mas, velho, a coisa saiu do teu controle, a coisa foi por água abaixo. Vai preferir ficar ali sem dignidade, mijado no chão, se debatendo? Ou vai aceitar a mão dele, embora seja desconfortável para ti, para se levantar e de repente, sabe, seguir uma vida ali tentando se restabelecer e tal? É isso. O que eu quero dizer com isso? Talvez não seja confortável para o Romildo demitir o Denis Abraão, todo o departamento de futebol. Talvez ele tenha ali elos com o grupinho político do Denis, ele tenha questõezinhas politiqueiras ali, ou seja, amigo pessoal da confraria, dos brother ali, do Denis e tal. Cara, azar. Azar. O teu ego, a tua vontadezinha pessoal é menor, 1000 vezes menor, 1 milhão de vezes menor que os interesses do Grêmio, cara. Sabe? Então, assim, limpando esse departamento de futebol, ainda dá tempo de fazer isso. Talvez a tua dignidade já ganhe um respiro, cara. Outra coisa, eu sei que o Romildo, a gestão Romildo não privilegia muito a torcida, não gosta muito desse tema, põe para baixo do tapete, quando deveria, às vezes, se debruçar mais no tema, gostando ou não, né? Mas vai lá, cara, engole o orgulho. Eu sei que a torcida no estádio talvez seja até uma ameaça aos teus olhos, né? Porque vai te xingar, vai protestar e blá blá blá. Mas, cara, azar o que tu acha, azar do teu ego. A torcida no estádio ajuda o Grêmio em campo. Então é hora de talvez, nessa reta final aí, não sei se tem meia dúzia de jogos ainda na arena, se tem é mais ou menos isso. Nessa meia dúzia de jogos, cara, abre os portões, escancara, dá teu jeito. Negocia com a AS, se for jogo duro, o Grêmio banca, faz alguma coisa. Abre os portões da arena. Ah, é um movimento fácil para o Romildo? Não, não. Mas a situação que a gente está inserido não é fácil. Como eu sempre digo, situações extremas, atitudes extremas. Então eu acho que o Romildo tem que fazer aqui e ali movimentos desconfortáveis para ele, em nome da própria dignidade dele. Da própria dignidade dele. Romildo, não tem brios, cara. Tu não tem brios. Se não é pelo Grêmio, pela tua imagem, tu não tá disposto a fazer esse tipo de coisa? Eu acho que o Romildo entra numa encruzilhada, onde ele vai decidir, subindo ou não, encerrar a gestão dele com mais ou menos dignidade. Mesmo subindo, isso tá em jogo, isso tá em xeque.
Fora, é óbvio, todo o benefício que esses movimentos podem gerar ao Grêmio, e é esse o meu ponto, e é isso que me importa aqui. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.